Foi. Som. Obrigado. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 7, por gentileza, a partir do verso 36. A pastora Beth bem disse, bom, me chamo Júlio, minha esposa Andresa também está aqui, congregamos lá na Barra. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos. E graças a Deus hoje, um dia festivo, um dia alegre, desde já o meu desejo aqui de um feliz Dia dos Pais para todos aqueles que são pais assim como eu, um feliz domingo para todas as famílias que aqui estão. Mas, independente da data festiva, né, talvez o texto hoje não tenha muito a ver com paternidade ou algo do tipo. Existem datas que, na minha concepção, realmente vale muito a pena você aproveitar a data para fazer a leitura de um texto que tem a ver, né, como, por exemplo, Páscoa, Natal. São datas comemorativas que te dão a faca e o queijo na mão. Que melhor do que a Páscoa para falar da pessoa e da obra de Cristo? Que melhor do que o Natal para falar sobre o Senhor Jesus? Mas não sou muito fã dessa ideia de condicionar a pregação à data festiva A, B, C ou D. Então, por ironia do destino, ou o que quer que seja, o texto hoje vai falar sobre uma mulher, apesar de ser Dia dos Pais. E eu acredito que a sua Bíblia já esteja aberta lá em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. E eu vou ler aqui na minha versão até o 50. Minha Bíblia diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. E ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize, mestre. Verso 41, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Verso 43, respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: vês esta mulher, Simão? Eu entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Simão, tu não me deste ósculo, tu não me deste um beijo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de beijar os meus pés. Simão, tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta, com um bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Versículo 50, mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, igreja?
Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Texto bastante conhecido, um texto nada superficial, pelo contrário, rico, e um texto que não precisa de pregação para que a mensagem seja compreendida. Amém, igreja? Um texto como esse dispensa o pregador. Um texto como esse faz com que eu desça daqui agora, porque que mais eu poderia acrescentar a esta leitura? Então, certo de que mais poderoso do que eu, ou de que qualquer um de nós que estamos aqui, é o próprio texto em si, a minha proposta hoje não é acrescentar nem diminuir, adicionar ou subtrair, apenas transmitir o que a Bíblia está dizendo. O texto que nós lemos começa no versículo 36, dizendo: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. O convite de um fariseu para Jesus é algo minimamente estranho, você precisa concordar comigo. Por quê? Porque na narrativa dos evangelhos, o que nós vemos é Jesus e os fariseus em rota de colisão. São os fariseus condenando as atitudes de Jesus, Jesus chamando os fariseus de sepulcros caiados, chamando eles de hipócritas, falando ai de vós. Eles estão em pé de guerra no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso não dá para negar. Então, um convite de um fariseu para Jesus se sentar à mesa e comer com ele levanta minimamente um pouco de desconfiança. Nós não sabemos, então, qual é a intenção daquele fariseu, chamado Simão, quando ele convida Jesus. Mas uma das boas regras de interpretação é que a Bíblia, ela é a sua principal ferramenta de interpretação. Nós estamos em Lucas capítulo 7. Se você folhear 3 capítulos, você vai cair em Lucas 10. E lá naquele texto da parábola do bom samaritano, a Bíblia começa dizendo que um certo doutor da lei, ele vai para Jesus com um questionamento, mas a intenção do coração dele não era descobrir a resposta, era simplesmente pegar Jesus em alguma falta. Ele faz uma pergunta para Jesus, mas ele não quer saber a verdade, ele quer que Jesus se embole, ele quer armar uma arapuca para que Jesus caia e fale alguma heresia, blasfêmia, enfim. Tendo isso como partida, e tendo em vista também as atitudes de Simão, que nós vamos estudar no texto, nós entendemos que a atitude de Simão, ela é boa, mas as intenções de Simão são ruins. Uma primeira lição que esse texto me ensina, e isso aqui é visto ao longo de toda a Bíblia, é que no reino de Deus, boas atitudes não justificam intenções ruins. Boas ações, elas não justificam más intenções. Pelo contrário, aprenda uma coisa, é a qualidade da intenção que determina a qualidade da tua ação. Eu não sei qual é o motivo pelo qual você veio aqui nesta noite. Eu não sei se você veio com o coração limpo para adorar, engrandecer ao nome do Senhor, ou eu não sei se você veio aqui querendo barganhar com Deus. Eu não sei se você veio aqui por gratidão, ou se você veio aqui por obrigação. Eu não sei se você está aqui apenas para cumprir rotina, apenas para bater o ponto na igreja, ou se de fato é o teu amor por Jesus que te trouxe aqui nesta noite. Mas uma coisa é verdade, a intenção do teu coração vai determinar a qualidade de tudo o que você fizer aqui nesta noite. Seja levantar as tuas mãos, glorificar o nome do Senhor, pular, rodar, falar em línguas, dizimar e ofertar, tudo será determinado pela intenção que está dentro do teu coração. No reino de Deus, são as intenções que qualificam as nossas ações. Por isso, e exatamente por causa disso, Deus, ele nunca vai se preocupar tanto em fazer uma obra em você do lado de fora, quanto ele se preocupará em fazer uma obra em você do lado de dentro.
Porque se o Senhor te transformar do lado de dentro, todas as tuas atitudes serão fruto de uma vida transformada, redimida, perdoada, lavada, salva, resgatada pelo sangue de Jesus. E aí as tuas atitudes, elas serão automaticamente aprovadas, bem vistas diante de Deus. Por quê? Porque elas são fruto de um coração grato, elas são fruto de um coração alegre. Exatamente isso que Deus está nos ensinando hoje. As intenções de dentro do teu coração, elas vão qualificar as tuas ações como boas ou como ruins. Tudo vai depender do que está do lado de dentro. Simão, ele pratica uma boa ação, mas o coração dele não é bom para com Cristo. As intenções dele são ruins. Ele chama Jesus para um banquete, Jesus se assenta à mesa. Paralelamente, existe uma outra mulher, cuja vida, cujas atitudes, cujo posicionamento não é tão bacana assim. Porque a Bíblia vai dizer que ela era uma pecadora na cidade. E eu consultei 2 estudiosos, 2 teólogos, e eles concordam que trata-se de uma prostituta. O texto não traz o termo meretriz ou prostituta, mas muitos outros ingredientes dão a entender que aquela mulher era sim uma prostituta. Do outro lado da história, temos então uma prostituta de uma vida obviamente reprovável, atitudes não louváveis, mas que tem aquele momento de impulsionamento pelo amor de Deus. Tem aquele momento onde ela é movida por um senso de amor por Jesus. E suas atitudes naquele momento vão contrastar profundamente com as atitudes de Simão. Porque a Bíblia fala que Jesus chega naquela casa, desde o momento em que Jesus chega, aquela mulher lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga com os cabelos. Ela se coloca aos pés de Cristo e beija os seus pés. Ela derrama um perfume nos pés de Jesus e enxuga também com os seus cabelos. E aí acontece uma coisa muito interessante. Simão vê aquela mulher fazendo tudo aquilo, e a Bíblia vai dizer, e diz consigo, ou seja, Simão não externa, não fala da boca para fora. Ele pensa assim, se esse camarada fosse um profeta, ele ia saber que mulher é essa, ele ia saber quem lhe tocou, porque ela é uma pecadora. E aí nós vemos então Simão se assentando na cadeira de juiz e colocando Jesus na cadeira dos réus. Nós vemos então Simão acima da lei e colocando Jesus debaixo da lei. Fica aqui uma segunda advertência para nós, irmãos, porque quando nós olhamos para essa cena, nós percebemos que enquanto uns adoram, outros julgam. Enquanto uns adoram, outros criticam. Enquanto uns adoram, outros estão procurando defeitos, falhas, erros, um ponto fora da linha, um fiapo fora do vestido, uma mancha em uma folha branca. Muitos estão deixando de adorar, porque estão mais preocupados em achar motivos para reclamar. A grande questão é, quem somos eu e quem é você nesta noite? É engraçado porque no início da nossa caminhada, eu não sei quanto tempo vocês têm de igreja, vocês não sabem quanto tempo eu tenho de igreja, mas no início da caminhada, existe uma coisa que acontece com todo mundo. E o que é? A gente não vê defeito em nada. A gente não vê problema em nada. O louvor pode estar desafinado, a bateria fora do ritmo, o pregador pode esquecer o versículo, o som pode estar arranhando, e a gente está chorando, está babando, está se derramando, está levantando a mão.
E aí não sei por que o tempo vai passando, a gente começa a reparar na afinação de quem canta, a gente começa a reparar na habilidade de quem toca, a gente começa a reparar na roupa de quem prega. E aí a gente chora menos e julga mais, a gente adora menos e critica mais, a gente se rende menos e a gente aponta mais. Mas este texto hoje está nos ensinando. Nós não podemos perder tanto tempo criticando, enquanto tantas pessoas queriam estar aqui adorando. Você acha que você está aqui porque você é melhor do que alguém? É claro que não! Existem pessoas que estão lá fora aprisionadas, acorrentadas, viciadas e simplesmente não conseguem dar 15 passos da rua aqui para dentro. Por algum motivo, o Senhor olhou para a sua vida e falou: eu vou dar para ele, eu vou dar para ela o privilégio de estar dentro da minha casa, ouvindo a minha palavra e adorando o meu nome. Ei, você não pode desperdiçar esta oportunidade. Você não pode deixar esse privilégio passar em branco, como se hoje fosse um culto, mas amanhã tivesse outro e domingo que vem tem outro. Não! 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 Porque a Bíblia é cheia de momentos em que Jesus passa por um lugar e era o último momento em que Jesus passaria por aquele lugar. Jesus entra numa cidade, sai daquela cidade e nunca mais ele voltaria naquela cidade. Você não sabe se hoje vai ser o teu último domingo, você não sabe se este vai ser o teu último culto. Nós precisamos adorar como se Jesus fosse voltar daqui a pouco. Nós precisamos adorar como se a vinda dele fosse real, porque é real. E se ele não voltar, eu adorei. Se ele não voltar, eu engrandeci. Se ele não voltar, eu aproveitei aquele momento na presença dele. Eu quero crer que para cada Simão criticando, o Senhor vai colocar muitos outros crentes adorando ao nome dele. Eu quero crer que para cada língua que se levanta para apontar, centenas de mãos se levantarão para adorar ao nome do Senhor. E você vai conseguir voltar àquele primeiro amor, voltar àqueles momentos tão gostosos na presença do Senhor, que quem sabe faz muito tempo que você não experimenta. Quem sabe os olhos estão secos, faz tempo que não choram na presença do Senhor. Para as irmãs, faz tempo que a maquiagem não borra, que o cabelo não sai um pouco do lugar, obviamente tudo com ordem e decência, mas que hoje seja uma noite diferente na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que Simão, ele coloca Jesus na cadeira dos réus e ele se assenta na cadeira do juiz. Tem uma coisa de errada nessa história, não tem? É claro que tem. Jesus fala assim: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E aí a gente lê esse texto como se fosse nada demais. Mas quando a gente estuda acerca um pouco disso, segundo as fontes que eu pesquisei, né, essa fala de Jesus, Simão, uma coisa tenho a dizer-te, era usada quando alguém iria falar uma coisa que muito provavelmente a outra pessoa não ia gostar. Jesus estava dizendo mais ou menos assim: Simão, senta aí agora, que eu vou te dizer um negócio. Simão, aperta o cinto, porque eu tenho que te falar umas verdades. E eu já aprendo mais uma coisa aqui com Jesus. Porque Jesus é o nosso bom amigo. Jesus é o nosso companheiro. Jesus é o nosso ajudador, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas isso não impede ele de nos falar duras verdades em amor. Isso não impede ele de ser árido quando precisa ser árido. Isso não impede Cristo de ser direto quando precisa ser direto. E cá para nós, o púlpito,
ele tem perdido um pouco deste aspecto. O púlpito ele tem sido quase que infantilizado, o púlpito ele tem sido quase que ridicularizado. Por quê? Porque o medo de espantar vocês é muito grande. O medo de falar certas verdades na cara da igreja é muito grande. O que é que o irmão vai pensar? O que é que a irmã vai pensar? Talvez eu magoe ela, talvez eu magoe ele, talvez ela se sinta ofendida por aquilo que eu disser. Ei, o evangelho tem este efeito. Primeiro ele mata para depois ele ressuscitar. Primeiro ele derruba para depois ele levantar. Primeiro ele golpeia para depois ele te ajudar. Primeiro ele quebra o seu orgulho para depois ele te ensinar a maneira certa de viver. O pregador ele não pode ter o seu compromisso primário com o público. O compromisso primário do pregador é com a palavra, e nós sabemos que precisa ser assim. E eu aprendo isso com Jesus porque ele não deixou de falar duras verdades na cara de Simão, porque Simão de fato se mostrou como reprovável. Um pouquinho depois, em certo texto, Paulo vai falar: ei, eu resisti Pedro face a face. Por quê? Porque ele se tornou repreensível. O autor da carta aos Hebreus vai falar: vocês já deviam estar dando aula, mas ainda precisam aprender o beabá do evangelho. A Bíblia é cheia de verdades duras, e é por isso que nós amamos esse livro, porque este é o livro que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ele consegue lá no fundo do nosso coração e trazer luz para as nossas trevas, trazer vida para a nossa morte e confrontar o pecado que habita em nós. Este é o efeito do evangelho. E Jesus fala para Simão: Simão, senta aí, que agora você vai me ouvir. Ele então fala, ele profere aquela parábola que ficou conhecida como a parábola dos 2 devedores. Não é uma parábola difícil de se compreender, pelo contrário, eu estou fazendo um estudo sobre as parábolas e tal, até agora foi a mais tranquila que eu peguei. 2 devedores, um devia 500, o outro devia 50, nenhum dos 2 conseguia pagar e o Senhor perdoou os 2. E Jesus fala assim: Simão, qual dos 2 vai amar mais? Simão então percebe que estava levando uma chamada de Cristo e fala: suponho, ele não se compromete, suponho que aquele a quem mais se perdoou. Aí Jesus fala: julgaste bem. Primeiro você julgou errado, agora você está julgando corretamente. E aí você vê como é que Cristo inverte os papéis. Primeiro, Simão julgava Jesus. Agora Cristo profere uma parábola e ele julga Simão. Simão, julgaste bem. E aí ele vem então com a verdade para cima de Simão. Fala assim: Simão, vês esta mulher? Ele não fala assim: vês esta pecadora? Não. Simão, para de olhar para ela através do pecado dela, porque por trás do pecado existe uma mulher, Simão. Simão, vês esta mulher? Olha para ela, Simão. Presta atenção nela, Simão. Atenta para o que ela está fazendo, Simão. E aí Jesus ele começa a comparar as atitudes de Simão e as atitudes da mulher. Minto. Jesus começa a comparar as omissões de Simão, agora sim, com as atitudes da mulher. Por quê? Porque cada omissão de Simão foi compensada por uma atitude daquela mulher. Quando nós estudamos um pouco acerca dos costumes do Oriente Médio, o que acontece? Você chegava na casa de alguém. Se você fosse um rabi, um mestre, todos os homens da casa iam até a porta e te recebiam com um beijo. Se eles fossem rabis também, se eles fossem mestres, eles iam te beijar no rosto. Se eles fossem seus alunos ou inferiores a você, iriam beijar na mão. Se eles fossem servos, iriam beijar no pé. E aqui já fica uma notinha de rodapé.
Judas nunca teria beijado Jesus no rosto no Getsêmani, tá? Porque Judas não se colocaria no mesmo patamar de Cristo. Na noite da traição, Judas beijou Jesus aonde? Na mão. Tudo bem que as pinturas lá da Idade Média, aquele beijo no rosto, mas aquilo é arte. Quando nós conhecemos os costumes, Judas ele traz Jesus com um beijo na mão. Por quê? Porque ele era discípulo, e o discípulo beijava na mão. E aí, isso era a primeira coisa. Depois, quando o hóspede entrava na casa, ele se assentava, e o anfitrião lavava os seus pés, ou então dava ordem para os servos lavarem os pés. Mas ninguém entrava na casa de outro alguém sem ter os seus pés devidamente lavados. E tratando-se de uma cortesia especial, o anfitrião ungia o seu hóspede na cabeça, na testa, com óleo, mesmo que fosse o óleo azeite de oliva mesmo, aquele óleo mais banal que era usado para cozinhar. Nada disso Simão fez. Ah, Júlio, ele pode ter esquecido. Claro que não. As omissões dele foram intencionais. Ele esquece de propósito. E quando aquela mulher vê Jesus entrando na casa sem receber o beijo, sem receber a água e sem receber a unção, ela fala: eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ver Jesus sendo ofendido publicamente desta maneira e não agir. Então ela começa a compensar. Bom, ela não seria louca de beijar Jesus na face. Ela vai até os pés de Jesus. E nós sabemos pela Bíblia que os pés são uma parte do corpo meio assim, que eles tinham uma certa resistência. Lembra dos serafins? Com duas voavam, com duas cobriam o rosto e com duas cobriam os pés. Tudo bem que Paulo inverte essa ordem, dizendo quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, mas Paulo vem depois. Naquele momento ali, a gente tem essa cultura ainda dos pés sendo uma parte do corpo meio suja. Aquela mulher desce até os pés de Jesus e beija os seus pés, compensando o beijo no rosto que Jesus não ganhou. Ela chora e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, compensando a bacia de água que Jesus não ganhou. Porque quando Jesus ele repreende Simão, ele fala assim: Simão, tu não fez o básico do básico. Olha só, na minha Bíblia, no versículo 44, diz assim, ó: e voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água. Jesus não fala assim, ó: entrei em tua casa e você não lavou o meu pé. Jesus não esperava que Simão chegasse ao ponto de lavar os pés. Ele falou: tu não me deu nem a água. Se eu quisesse lavar o meu pé, eu não ia conseguir, você não me deu a água. Esta, porém, está lavando os meus pés com as lágrimas. Simão, tu não me deste o ósculo. Jesus não falou ósculo no rosto, na mão. Podia ser em qualquer lugar, tu não me deu beijo nenhum, Simão. Ela, desde que eu cheguei, não cessa de beijar os meus pés. Simão, você não me ungiu nem com o óleo mais vagabundinho que você tiver na sua casa, o óleo mais baratinho, você não fez isso. Ela tomou perfume, Simão, perfume, e derramou aos meus pés, e está secando com os seus cabelos. Jesus está falando assim, ó: Simão, se você tentasse fazer o melhor que você quisesse fazer, tu não ia chegar nem perto do que ela está fazendo por mim. Simão, as tuas melhores atitudes não chegam nem aos pés das atitudes desta mulher. Lembra que eu falei no início? O que é que qualifica as atitudes? A intenção do coração. Jesus está dizendo assim: Simão, mesmo que você fizesse o teu melhor, você não ia chegar perto. Por quê? Porque o teu coração está podre, teu coração está ruim, teu coração está sujo, Simão. Mas esta mulher conseguiu compensar os teus erros e muito, Simão. Ela compensou e foi além. Ela compensou com sobra, Simão. Ela compensou e ela está te dando uma lição. Ei,
O discurso começa com Simão se assentando e julgando Jesus, julgando a mulher. Jesus inverte a ordem, agora ele se assenta e julga Simão. E aquela mulher que era julgada, agora Jesus está dizendo assim, ó, ela está te dando o exemplo, Simão. Aprende com ela, Simão. Ela está te ensinando, Simão. Olha para ela, Simão. No dia em que eu e você acharmos que não temos mais nada para aprender, no dia que eu e você dissermos que não precisamos mais ser instruídos por essa palavra ou pelo Espírito Santo, é sinal que nós já estamos muito longe de Jesus. É sinal que nós já perdemos a sensibilidade para a voz do Espírito. No dia em que nós nos acharmos dignos de nos assentarmos na cadeira do juiz e julgar A, B, C, D ou E, Jesus vai separar uma prostituta, um ladrão, um cobrador de impostos. Alguém vai falar assim, Júlio, olha para ele, olha para ela. Lembra o que Cristo falou para os fariseus? Publicanos e prostitutas vos precedem no reino dos céus. O que ele está dizendo? Eles estão mais perto de entrar do que vocês. E hoje, aqui neste púlpito, foi cantado sobre adoração, sobre rendição, adorar, me prostrar, me render. Essa é a atitude que o nosso coração precisa ter diante de Jesus, irmãos. A atitude desta mulher, a atitude de rendição total e completa. Aquela atitude que deixa de lado quantos zeros tem na tua conta, quantos bacharéis, mestrados, doutorados você tem, quantos carros você tem na garagem, o teu emprego, o teu patamar, o teu prestígio na sociedade. Tudo aquilo que você acha que pode apresentar para Cristo, dando uma carteirada, deixa de lado, deixa separado, e vem humilde diante do Senhor, e vem vazio aos pés de Jesus, e vem chorando aos pés do Senhor. Pega aquilo que para você tem valor, que para essa mulher aquele unguento tinha valor. Tudo bem que era um valor totalmente deplorável, porque ela era uma prostituta, então aquele perfume ela usava no trabalho dela. Tudo bem, não quero entrar nesse mérito, mas para ela tinha valor. Ela poderia ter pensado, caramba, como é que eu vou trabalhar se eu perder esse perfume? Como é que eu vou trabalhar se eu perder esse unguento? Ela falou, não estou nem aí. Eu vou quebrar isso aos pés de Jesus. Aquilo que para mim pode ser ganho, eu vou considerar como perda por causa de Cristo. O que está ao meu alcance, eu vou fazer para adorar ao Senhor. E aí Jesus fala assim, ó, os pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Tudo bem que essa tradução não ajuda muito. Na minha Bíblia está escrito assim, ó, versículo 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados, porque ela muito amou. O certo aí seria portanto. Porque se eu uso porquê, parece que primeiro ela amou, depois ela foi perdoada. E a gente sabe que não é assim. Eu não sou salvo porque eu amo, mas porque eu sou salvo, eu amo. Então o mais correto aqui seria, e os estudiosos concordam com isso, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, portanto, ou seja, por causa disso, ela muito amou. Eu termino essa mensagem com o versículo 48, onde a Bíblia vai dizer, então, disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Versículo 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz.
Uma das coisas que nós sempre temos que ter em mente, principalmente estudando as parábolas, é que toda parábola não. Muitas parábolas, elas têm uma revelação cristológica. Como assim uma revelação cristológica? Elas revelam algo acerca da pessoa e da obra de Cristo. Por exemplo, parábola do bom samaritano. Aquele samaritano é uma revelação da pessoa e da obra de Cristo. A parábola da ovelha perdida. Aquele pastor que vai atrás da ovelha é uma representação da pessoa e da obra de Cristo. A parábola dos 2 filhos, do filho pródigo. Aquele pai que corre até a porta da cidade, recebe o filho com beijos, é uma representação da pessoa. E aqui, na parábola em si, obviamente, aquele Senhor que perdoa os pecados é Deus que está perdoando os pecados. Só que o texto traz uma revelação cristológica. E que revelação é essa? Jesus, ele é o agente de Deus, por meio do qual os pecados são perdoados e por meio do qual a adoração ela é recebida. Então preste atenção. Quando Deus perdoa os nossos pecados, ele faz isso através de Jesus Cristo. E quando eu quero adorar a Deus, eu adoro através de quem? De Jesus Cristo. Isso que Deus faz, colocando Cristo como agente da salvação, e isso que eu e você fazemos, colocando Jesus como o alvo da nossa adoração, nada mais é do que a posição de Cristo de mediador entre Deus e os homens. Deus, ele é o nosso único e suficiente Salvador na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Deus te perdoa, ele te perdoa através de Cristo. Quando ele te salva através de Cristo. Quando ele te justifica, mesmo você sendo pecador, ele faz isso através de Cristo. Quando ele te santifica, mesmo você sendo impuro, ele faz isso através de Cristo. E quando você quer demonstrar a sua gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, você também faz isso através de Cristo. Cristo, Ele é o agente perfeito de Deus, tanto para a nossa salvação, como Ele também é o alvo da nossa adoração. Por que é importante falar isso? Porque existem pessoas pregando aí hoje, Cristo ele é importante. Cristo é bacana, Cristo está num patamar elevado, mas ele não é Deus, ele é uma criatura de Deus, ele é o primogênito da criação, então ele não é Deus, ele é bacana, ele está num nível elevado, ele é um bambambam, mas Jesus Cristo não é Deus. Nós afirmamos categoricamente, Jesus Cristo ele é Deus, ele é tão Deus quanto Deus Pai, ele é tão Deus quanto Deus Espírito Santo. Ele é tão criador quanto o Pai. Ele é tão eterno quanto o Pai. Ele é tão imutável quanto o Pai. Jesus Cristo, ele é Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que foi achado em semelhança de homens, obediente até a morte, morte de cruz, mas que recebeu um nome que está acima de todo nome, e diante do nome de Cristo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu estou fazendo exatamente o que a pastora Beth disse aqui no começo. Eu estou repetindo o que a Bíblia está dizendo sobre Jesus apenas para adorá-lo, apenas para afirmar que Ele é Deus. Tá bom, Júlio, mas não tem nada mais... Não tem nada mais profundo, é só para afirmar que Ele é Deus e ponto final. Ele é tão Deus quanto Deus, Ele é tão soberano quanto Deus Pai. E nós acreditamos fielmente nisso. Nós temos plena convicção nisso. E é por isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus e adoramos ao nome dele. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar junto com você.